Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Júnior Bianchini. Ele que é engenheiro agrônomo, empresário do ramo imobiliário e também teólogo. Ele vai estar conosco falando de assuntos muito importantes, que é a questão da família, dos nossos princípios, dos nossos valores cristãos. Não perca, daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o meu convidado especial, que é o Júnior Bianchini. Para quem não sabe, ele é meu esposo. Ele também, como eu, defende a família, defende os princípios e os valores cristãos, defende as nossas pautas conservadoras. Seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto, Júnior. Obrigado, Gisele Bianchini. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa, falando com você e com todos os ouvintes. Sim, obrigado. E vamos iniciar nosso bate-papo falando de um assunto bem polêmico, que está gerando muitas repercussões na mídia, várias narrativas, que é a questão do aborto, que é um assunto muito delicado, e sobre a questão da PL 1904 de 2024, que é um projeto de lei muito importante. Fala para nós sobre esse assunto, Júnior. A PL, ela está condenando o homicídio de crianças a partir da 22ª semana. Sim. Eu, como cristão, eu defendo a vida desde a sua concepção. A Bíblia condena o homicídio, inclusive o 6º mandamento é não matarás. Sim. Então, como cristão, eu fico assim assustado com pessoas que se dizem cristão e defendem o aborto, pois a maioria dos casos eles estão falando sobre estupro, mas eles esquecem de falar que a pessoa que foi ofendida, foi vítima, ela tem 154 dias para ela estar tomando alguma atitude se ela não quer que aquela criança nasça, nesses casos. E enquanto nós vemos que as mesmas pessoas que estão contra essa PL, eles defendem as saidinhas de presos, pessoas até pessoas que estruparam outras, e saem e cometem os mesmos erros. Então elas próprias, elas se contradizem nos seus argumentos. Exatamente. Inclusive, assim, o artigo 5º caput da Constituição Federal prevê o quê? O direito à inviolabilidade da vida, que é uma garantia fundamental, um direito basilar para todos nós, Sim. No artigo 2º também do Código Civil Brasileiro prevê o quê? O direito do nascituro desde a sua concepção. Então eu te pergunto, qual que é o bem mais importante a ser protegido, a ser tutelado pelo nosso ordenamento jurídico? É a vida. A vida. Inclusive, o que acontece? Após essa 22ª semana, 154 dias,
o bebê tem a condição de nascer sem estar dentro do útero da mãe. Sim, conforme a ciência, né? Isso. Os médicos estão dizendo que, inclusive o presidente, né, do Conselho Federal de Medicina disse que essa criança não é um feto, é um bebê realmente, tem vida ali, ele consegue sobreviver fora do útero materno. Sim. E nesses casos, a pessoa, a vítima, no caso a mãe, ela de qualquer forma vai ter que passar por uma cirurgia. Sim. Ela vai ter que passar por uma cirurgia para tirar e matar a criança, ou esperar e ter uma cirurgia para que a criança nasça. Sim. Agora, o que não estão falando é se a pessoa vai passar por uma cirurgia, por que então não passar por uma cirurgia, ter a criança normal? Sim. E se ela não quer a criança, levar para a adoção. Com certeza. Que ela vai estar ajudando a pessoas que têm o sonho de ser pai e de ser mãe. Sim. A realizar o sonho. Existem muitas mulheres ali que estão nas filas, né, aguardando anos e anos para ter a oportunidade de cuidar de uma criança, ter a oportunidade de ser mãe, porque elas não podem, né? Então, devido à questão de genética, da saúde, não consegue ter filhos. Então, isso que você falou é muito importante, porque nós precisamos realmente defender, nos levantar, nos posicionar em favor da vida. A vida é o bem mais precioso, foi Deus que deu a vida. Se nós estamos aqui hoje conversando, é porque nós tivemos o direito de nascer. Então, sim, como condenar uma criança indefesa, um bebê indefeso, à pena de morte sem ter cometido crime algum? Sim, porque inclusive eles estão falando que, no caso, a pessoa que tirar a criança será uma pessoa assim que terá a pena maior do que o estuprador. Sim. Só que eles esquecem de falar que estarão sendo homicidas, porque estarão matando uma criança. Então, para resolver um problema, eles vão estar cometendo um maior problema, que é o homicídio de crianças inocentes, que ela não vai ter o direito de se defender, não fez nada de errado, né, e vão estar tirando a vida desse ser. Sim, são 154 dias, é um prazo suficiente para a mulher ali vítima, né, de estupro, ela tomar alguma medida, né? Então, assim, 154 dias são 22 semanas, ou seja, 5 meses e meio, é um tempo suficiente. Sem contar, Júnior, que o artigo 128 do Código Penal Brasileiro prevê as exceções, né, que pode-se fazer o aborto, que é em caso de anencefalia, caso de risco de gravidez para a mulher, e caso do estupro. Então já tem essa previsão legal. Eu não sei porque está gerando tantas polêmicas. Como vai esperar 22 semanas, 5 meses e meio para fazer esse procedimento do aborto? Que nem você falou, vai ter que passar por uma cirurgia, a mulher corre o risco ali na cirurgia também, né? E por que então não entregar para adoção? Né? Então, assim, isso aí é que causa essas polêmicas e a gente vê que os movimentos que estão defendendo essa causa do aborto são movimentos que defendem a saidinha, o desencarceramento. Inclusive, eles são contra o aumento de pena do estuprador. Então, sim, não dá para entender, é uma incógnita do que está acontecendo, né, Júnior? Então, na verdade, é uma narrativa que a esquerda sempre faz, colocando somente o posicionamento deles para a pessoa pensar igual eles. E não colocam o outro lado da moeda, né? Que ali ela vai estar tirando uma vida, que ela tem a possibilidade de fazer isso ou aquilo, mas só coloca que ela vai ser prejudicada, fala meu corpo, minhas regras, sim, né? Então não é bem isso. Por isso que tem que estudar o que geralmente, qual que é a intenção deles. Inclusive tem um caso bem assim, surpreendente, né? Lá nos Estados Unidos, a maior clínica de aborto dos Estados Unidos, que é do Dr. Bernard Nathanson, né, que hoje ele já é falecido, ele realizou mais de 5 mil abortos e a clínica dele fez 75 mil abortos, Júnior. E um desses abortos foi do próprio filho. Então, a partir do momento que surgiu ali o aparelho de ultrassom, que ele começou a ver, né, a questão do feto ali, que o feto realmente sentia dor, que não é um aglomerado de células, como dizem os movimentos de esquerda. Então, é uma vida assim. Se protege ovos de tartaruga, né? Pega uma pena ali de detenção de 6 meses a 1 ano. Por que, então, nós vamos fazer isso com nossa própria espécie? Inclusive, esse método de assistolia fetal, ela é condenada até no Conselho Federal de Veterinária. Ela é proibida em animais, em casos de eutanásia, e é proibida em pena de morte. Por que nós vamos permitir fazer esse método tão cruel em seres humanos, que é a nossa própria espécie? Né, Júnior? Sim. É algo que a gente fica chocado. E, igual eu falei, pior é que tem pessoas cristãs que defendem o aborto.
Nós defendemos, né, a vida desde a sua concepção, e isso daí tem que ser algo assim que nós precisamos realmente tomar posição, que nem você falou, as leis estão aí, eles estão fazendo projetos de leis, por isso nós precisamos realmente acompanhar, porque eles fazem projetos que vão interferir diretamente na vida de cada um de nós, de cada cidadão brasileiro. Isso mesmo. Sim. E vamos falar um pouquinho, Júnior, sobre a questão da família. A família, né, é um projeto de Deus na Terra. Fala um pouquinho para nós sobre a família. A família, ela é um projeto de Deus desde o início do mundo, desde a criação do mundo. Deus fez o homem e a mulher para que um complementasse o outro, sim, para que um ajudasse o outro. E os filhos são herança do Senhor, né? Agora, o que nós estamos vendo é que no mundo atual estão tentando deturpar a família, os valores da família, sim, família, né? Família tradicional, família conservadora, sim, colocando valores que não cabem, né, dentro de uma família. O que acontece? Tem muitas famílias destruídas que veio de uma hereditariedade, né? Então tem que ser quebrado essas barreiras, sim, para que a família ela viva o verdadeiro projeto da família que Deus tem. Sim. Não é essas famílias mundanas que nós vemos, porque o pai e a mãe, eles têm que dar exemplo para os filhos, sim, educar dentro da igreja, sim, né, para que os filhos cresçam nos valores cristãos, né, que aprendam o verdadeiro valor da vida, sim, né. Nós vemos muitas famílias desfeitas, drogas, prostituição dentro, sim, das famílias, né? Nós vemos muito caso de homicídios, pais matando os filhos, filhos matando o pai. Sim. Tudo isso é falta de Deus, né? Então nós vemos que o inimigo ele está tentando contra a família, porque a família é a base da sociedade. Exatamente. Né? Famílias estruturadas têm uma sociedade estruturada. Então, nós vimos também a questão que está tendo, inclusive eu fui visitar uma amiga ali no comércio dela, está tendo muitos casos de moradores de rua, né, em situação de rua, infelizmente vindo, né, de famílias desestruturadas. Então, a família é muito importante. A questão que você citou da igreja, né, também, encaminhar, sim, os filhos para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, que transforma, que cura. Sim, porque os nossos filhos o futuro de amanhã, sim, o futuro da nossa nação é os filhos. A Bíblia nos diz, assim como flecha na mão do valente, são os filhos, né, a herança do Senhor. Sim. O que nós, como pai, nós temos que fazer? Temos que lançar nossos filhos rumo ao alvo. Sim. E o alvo é quem? É Jesus Cristo. Então nós temos que lançar os nossos filhos para que conheçam a Jesus, para que venham ser discípulos de Jesus, né? Porque a Bíblia nos diz ainda em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, sim, e mesmo quando o velho não se desviará dele. Então tem pessoas que querem ter uma família, mas não levam na igreja, não dá exemplo de ir na igreja, porque não é só falar para ir na igreja, sim, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. Sim. Exatamente, inclusive a gente conversou esses dias com um pastor, ele estava falando sobre a questão fundamental que a igreja faz na sociedade, de ressocialização, de estar levando ali a palavra, libertando realmente os drogados, né, as pessoas que estão ali em situação de rua também, tem vários casos até de pregadores, né, que surgiram ali de pregações, né, na rua ali, e essas pessoas se converteram e hoje são pregadores da palavra de Deus. Então é muito importante o trabalho que a igreja faz na sociedade, é um trabalho primordial que liberta realmente as pessoas, né, Júnior? Sim, e muitas dessas pessoas que você está falando são pessoas que teve uma perturbação dentro da família, né? Porque muitas atitudes que nós fazemos podem mudar totalmente. O abraço, a, sim, bênção do pai para o filho, o falar eu te amo, sim, pedir perdão quando erra, né? Perdoar quando é ofendido. Então, algumas atitudes que nós devemos tomar para fortalecer a nossa família, né? Fazer o almoço, o jantar, tomar o café em mesa. A importância, né, da mesa. A, né, importância, da mesa. Temos muitas pregações que falam sobre a mesa, a importância. Exatamente. Jesus, quando esteve neste mundo, né, a sua última ceia foi aonde? A última ceia foi numa mesa, né? Ele repartiu o pão, né, e deu aos seus discípulos. E o exemplo é nós, né? A família, sim, de Jesus. Com certeza. Exemplo. O maior exemplo que nós temos, que você falou, é a família de Jesus, porque Deus
sendo onipotente, o poder que Deus tem, ele poderia fazer com que Jesus viesse a este mundo sem passar por uma família. Mas ele usou quem? Usou ali José, Maria, né? Para que fosse a família santa, a família sagrada, como exemplo para todo mundo. Exatamente. Isso é fundamental. Então a gente vê que as pessoas, né, estão realmente precisando, ainda mais nesses tempos agora, a gente vê uma inversão total de valores, né? A gente vê a questão do marxismo cultural, inclusive, em todos os setores aí da mídia, pregando ideologias, né, que contrariam realmente os nossos princípios, nossos valores cristãos. Né? Então isso aí é fundamental, o pai e a mãe ali encaminhar os filhos, ir para a igreja, isso é fundamental. Porque nós somos aquilo que nós vemos, aquilo que nós almejamos. Então, se você quer ter uma família abençoada, você tem que se espelhar numa família abençoada. E a Bíblia tem, né, esses representantes para nós. Sim, com certeza. Júnior, vamos falar de um assunto também muito importante, que é a questão da saúde, que é primordial para todos nós cidadãos. Nós passamos por um momento muito delicado em relação à saúde, em relação à nossa filha do meio, né, que tinha sido desenganada pela medicina, que teve 3 tumores malignos, mas pela misericórdia, né, do Senhor, para honra e glória do Senhor, ela foi milagrosamente curada, né, que se cumpriu o que está escrito lá em Lucas 1:37, que nada é impossível para Deus em nenhuma de suas promessas. Fala para nós sobre essa questão. Sim. A nossa filha, quando ela tinha 3 anos de idade, ela foi acometida de um câncer maligno, né? No rim. E já havia dado metástase. Já havia mais 2 tumores na barriga. Então nós fomos em vários hospitais, né, aqui em Maringá. Aqui em Maringá ela havia sido desenganada pelos médicos. E Deus abençoou que abriu uma porta para nós no Pequeno Príncipe, por não ter hospitais na época aqui em Maringá, né, que pudessem fazer esse tratamento. E lá nós vimos várias vezes a mão de Deus agindo sobre a nossa filha. Né? Inclusive uma pastora amiga nossa, a pastora Elza, nos acompanhou. Né? Um abraço para a pastora. Amém. E nós vimos ali, por exemplo, na mesa de ressonância, onde faz muito barulho, né? Não havia horário para que ela fizesse essa ressonância. Foi caso de urgência? Foi caso de urgência. O mais próximo que nós havíamos conseguido seria dali 20 dias. Sim. E através de oração, de amigos nossos, intercessão, nós conseguimos no mesmo lugar, que seria para 20 dias, nós conseguimos para o mesmo dia. Só que no período noturno, após, né, o horário de expediente. Sim. Só que tinha um porém, não tinha anestesista. E como faz muito barulho, a criança não para, né? Exatamente. Até adulto mesmo, muitas vezes tem que fazer várias vezes, porque ele vai tirando foto em camadas. Então, se mexer um pouco, já não sai. E é um barulho ensurdecedor, demorou mais de 1 hora, né, para fazer. E a pastora orando, nós orando ali, Deus anestesiou a nossa filha. Amém. Né? A cirurgia, que era para demorar 6 horas, e o médico não garantia a cirurgia, falou que poderia haver outras cirurgias, né? Não dava garantia de que ela sairia viva. Essa mesma cirurgia, esse mesmo médico, nós oramos na mão dele antes de fazer a cirurgia, ungimos, e nós entregamos nas mãos de Deus. E com 2 horas ele fez o procedimento total. Enquanto isso, eu e minha esposa, nós fomos no quarto, estávamos orando de joelho, né? Você no caso. Nós estávamos orando de joelho, né? Desde o começo até o final. E daí a pastora bateu na nossa porta e falou: o médico está te chamando. Sim. Nós fomos lá, ele falou: foi uma bênção, né? Então eu vi a mão de Deus, então o próprio médico viu a mão de Deus na cirurgia. Foi maravilhoso, né? Uma bênção sobrenatural. A gente vê que nós precisamos realmente se apegar com Deus. Nós escrevemos ali, né, num papel escrito Isaías 53, versículo 4, 5, onde diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Daí nós colamos ali, né, na cabeceira dela e profetizamos todos os dias a cura, determinamos a cura, porque a palavra tem poder. E a gente viu a mão de Deus em cada detalhe da situação ali, né, Júnior? Porque nós vemos que a saúde ela é muito importante, né? Sim. Então, a nossa filha estava ali no hospital, eu e minha esposa, nós deixamos tudo aqui, fomos no hospital lá em Curitiba, ficamos com ela. Sim. Né? E após isso daí ela teve que passar por radioterapia, quimioterapia, né? Foi bem agressivo, ela ficou bem debilitada. Então nós vemos a questão da saúde, que é muito importante. E uma coisa muito assim que não sai da minha cabeça é pessoas ali dentro que em fila de espera, né,
infelizmente, pessoas que perdem os seus entes queridos na fila, né, esperando uma cirurgia. Então, por isso é que nós devemos se atentar para essa questão da saúde. Sim. O poder público tem condições de melhorar a saúde. Exatamente. Né? Então, nós temos que ficar muito atento, lutar para colocar lá dentro pessoas também que lutam pela saúde. Sim. Né? Porque nós passamos por um momento sério que foi só a mão de Deus. Né? Lógico, Deus usa os médicos também, Sim. né? Mas nós vimos a mão de Deus em cada instante. Cada detalhe. Cada Inclusive, detalhe. agora tem aqui em Maringá, né, o Hospital do Câncer da Criança, Sim, que vai graças ser a uma Deus. bênção, que vai ajudar milhares e milhares de crianças. E nessa época, né, nós fomos para Curitiba porque não tinha um hospital aqui em Maringá. Então, eu creio que o hospital vai ser uma bênção de Deus, muitas vidas vão ser curadas, salvas, para honra e glória do Senhor. E aí, realmente, fazer políticas públicas voltadas, né, para a saúde, porque sem saúde nós não somos nada. Com saúde nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos fazer os nossos afazeres, cuidar da nossa casa, da nossa família, mas sem saúde realmente nós não somos nada. Então tem que ter realmente um olhar específico, né, direcionado do poder público para a saúde. Sim, principalmente para as pessoas de baixa renda, né, que não têm condições de pagar um plano de saúde, Sim. Um hospital particular. Sim, e as mães elas ficam mais vulneráveis, né? A gente via mães vindo ali do Nordeste para vir para o Pequeno Príncipe, muitas delas sem condições, então realmente tem que olhar para esse lado da mãe também, né? Dar toda assistência, acolhimento para essas mães que estão ali em situação, né, de vulnerabilidade ali, muitas delas sem o pai, porque o pai está trabalhando, então elas ficam ali sozinhas com a criança, muitas vezes não tem lugar para ir, não tem condição financeira, então precisa realmente ter políticas públicas voltadas para essa situação. Sim, isso é verdade. Sim. Júnior, vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação. Nós sabemos que na nossa época, né, quando nós estudávamos ali, quando chegava ali na escola, fazia aquela fila, né, para cantar o quê? O hino nacional. Sim. Que é algo assim muito importante, o amor à pátria, o amor à nossa bandeira, o amor à nossa nação. Que nós vimos os Estados Unidos ali, o amor que eles têm, eles colocam a bandeira dos Estados Unidos nas suas casas, nos comércios, e nós realmente precisamos resgatar esse patriotismo, né? Sim. Fala para nós um pouquinho sobre a questão da educação, sobre o patriotismo, Júnior. Sim, nós que somos pais, nós devemos ficar atentos ao material didático dos nossos filhos, né? Sim. Aquilo que está sendo ensinado aos nossos filhos. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que nos espelhar naquilo que deu certo. E se nós olharmos para trás, nós vamos ver que o ensino antigamente ele era mais efetivo, né? Como você disse, cantava-se o hino nacional, né? Tinha um ensino religioso, sim, né? Que é muito importante. Que é muito importante, porque a pessoa pode falar, mas o Estado é laico. Mas o ensinamento de Jesus Cristo, né? Sim. O que a Bíblia Sagrada nos ensina é ser um cidadão de bem, ser uma pessoa Sim. boa, né? Por isso que eu sou a favor de ter o cívico-militar. Exatamente. Né? Esses dias atrás eu fui num evento onde se tocou o hino nacional e poucas foram as pessoas que souberam cantar o hino nacional, né? Enquanto nós vemos outros países que são patriotas, eles cantam com todo o amor, todo o fervor, né? O hino nacional, e nós que somos de idade, nós sabemos, mas muitas pessoas são mais novas, né? Eles não sabem cantar o hino nacional. Sim. Né? E vai os parabéns também para o Ratinho Júnior, né? Que semana passada aí teve a questão do projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, onde ele privativa, né, a gestão administrativa das escolas estaduais e também a infraestrutura, que é o que precisa de uma infraestrutura adequada para os nossos alunos, né? Ter uma maior dedicação na educação, porque a gente vê países como Dinamarca, Suécia, Finlândia, países de primeiro mundo, eles investem realmente na educação. E é isso que nós precisamos para o nosso país, para o nosso estado. Agora o Ratinho está tomando essa decisão. O Tarcísio também está de parabéns lá com as escolas cívicos militares. Está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Porque nós só vemos que o país cresce através da educação. Através da educação vai ter mais sabedoria, pessoas mais sábias, né, que vão saber administrar melhor o nosso país, que vão saber fazer melhor aquilo
para que ela está sendo formada. Sim. Né? Nós vemos também que já tem o colégio militar, né? Sim. Onde nós vemos o maior respeito pelos professores, disciplina, né? E já cantam o hino nacional também. Infelizmente hoje a gente está vendo muitas coisas acontecerem, né? A falta de respeito com os professores, inclusive professores sendo, né, assim, espancados dentro de sala de aula, em alguns estados acontecem muito. Então, realmente esse ensino, né, cívico-militar só traz benefício, é disciplina, é ordem e progresso. E para o país crescer, precisamos realmente de ordem e progresso. E nós vemos que algumas pessoas não são a favor, né, do colégio militar. Mas o que eu falo para vocês? É só não levar seu filho, então, para esses colégios. Exatamente. Mas não vai reclamar no dia da manhã se o seu filho foi empregado da pessoa que estuda nesses colégios militares, que vai ter um melhor aprendizado, que tem mais chance de ser um patrão, de ser uma pessoa mais instruída. O empreendedorismo, né? E eu defendo, inclusive, a educação financeira, que deveria ser uma matéria, né, obrigatória em todo o Brasil, para os nossos alunos, para as crianças, para os jovens, porque é ensinar o empreendedorismo, né? Para as pessoas já aprenderem o valor do dinheiro, saber aplicar, saber investir, isso é fundamental. Inclusive, esses dias, eu estava conversando com um amigo nosso, que é pastor, inclusive vai um abraço para o bispo Marciano, né? Ele disse que quando ele era criança, ele passava dificuldade, a mãe dele, né? Sim. E um amigo deles, vendo a necessidade que a família tinha, chamou ele para fazer parte da Guarda Mirim. Isso, da Guarda Mirim. E através disso ele teve um grande aprendizado e se tornou um grande homem. E todas aquelas pessoas que participaram da Guarda Mirim são grandes homens hoje. Ele falou que todos eles foram bem-sucedidos na vida. Um é diretor, né, geral do banco do Itaú. Isso. Então ele foi citando várias pessoas que estavam ali com ele. Isso são maravilhoso, projetos que né? dão São certo, projetos né? que dão certo, que nós precisamos realmente resgatar isso para Maringá. Sim. Júnior, chegamos no nosso final do nosso bate-papo. Infelizmente, estava muito boa a nossa conversa. Deixe as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Sim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com você. E nós estamos chegando próximo às eleições, né? Nós devemos analisar os candidatos que estão concorrendo a cadeiras de vereadores, a cadeira de prefeitos, né? Sim. E muito importante é a questão da política, porque tem pessoas que não se importam com a política, mas é a política que vai ditar as regras que nós vamos viver daqui para frente, né? Exatamente. Agindo diretamente nas ações, nas leis, né? Nas decisões. Então, se nós somos cristãos, defendemos família, nós temos que voltar em pessoas, né, que defendem essas mesmas pautas, né? Então nós devemos olhar o quê? Não somente aquilo que a pessoa fala, mas nós devemos ver o histórico da pessoa, né? Sim. Assim como você, Gisele, você defende Deus, pátria, família, liberdade. Amém. Então você é uma pessoa cristã que sempre está na igreja, sempre está envolvida nos movimentos da igreja, você tem sua família, você sempre está envolvida nas manifestações, né, a favor da pátria, né? Sim, temos que defender a pátria, temos que defender a liberdade de expressão, a propriedade privada, defender, né, o cidadão de bem ter ali sua posse de armas, seu porte de armas. Por quê? Porque tem que se defender, né? Isso daí é primordial. Tem pessoas que falam assim, você defende a vida, mas é a favor do porte de armas. Sim, mas o porte de arma não é para você matar a pessoa. É para você se defender quando sua família é ameaçada, só isso. Porque enquanto isso, os marginais estão todos armados. Exatamente. Né? Então, assim como o Eduardo Bolsonaro, que nós estivemos conversando com ele, e na live dele também falou, que não é porque a pessoa está em partido A ou B que é pessoa boa. A gente tem que ver o histórico da pessoa. Exatamente. Tem muita gente pegando carona, né, com essas pautas da direita, com o bolsonarismo, e na verdade acabam aí votando contra, né, realmente o partido. Sim, então assim como você defende essas pautas, né, eu gostaria de pedir àquelas pessoas que analisassem, né, os seus candidatos, que vissem os seus perfis, né, e o seu histórico. Exatamente. Né? Parabéns pelo seu programa.
Obrigada. pelo seu posicionamento e que Deus te abençoe. Amém. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade, pois conhecimento é poder, como diz a palavra do Senhor lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E eu peço também para você estar me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini Oficial. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, está escrito lá em Josué 24:15, que diz assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini.